Pessoal, tudo bem com vocês? Sou a Mari da Mariarte, professora de artesanato para você. Então, hoje eu vou ensinar vocês o crochê que a gente faz aqui, desta maneira assim, um círculo, que é da saia Gabriela da Círculo, veja. Vou trabalhar com você esse círculo, então, que está aqui, com 3 tipos de fio e 3 tipos de agulha. Veja esse aqui, trabalho delicado e lindo, né? Este aqui também, ó, diferente, você pode utilizar. E esse aqui também que você pode utilizar, então. O fio Encanto, o fio Charme e o fio Anne, que a gente vai trabalhar hoje com você. 3 tipos de agulhas diferentes também. E você pode usar esse círculo em todo o seu artesanato. Você pode utilizar fazendo saia, que nem esta aqui, né? Blusas, vestidos, calça. Você pode utilizar em tapetes, em guardanapos para fazer americanos, né? Você pode fazer também suplá, fica muito lindo. Cortinas. Tudo que você quiser fazer, você pode trabalhar com esse círculo. Ele é fácil, prático, rápido, gasta pouco fio, tá? E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curta, compartilhe também com quem gosta de fazer o crochê. E também não deixe de ativar o sininho para você receber notificações quando eu estiver fazendo mais vídeos para vocês, tá? Então, hoje você vai aprender o crochê comigo. Esses 3 tipos de fios, né? E também 3 tipos de tamanhos de agulha. Então, é muito interessante. É uma aula de 3 em 1, tá? Então, bora lá, fica comigo até o finalzinho que você vai aprender. Olá, minhas mariarteiras queridas. Vamos lá que eu vou ensinar vocês a fazer esse gráfico aqui. É um redondo, mas ele vira um quadrado, né? Dentro da saia aqui. Aqui está utilizando o fio Charme, 300 tex, né? Mas aqui eu vou tentar fazer com o fio Encanto, tá? Para ver como vai ficar, se ele vai ficar maior ou menor, né? A proporção. E é um fio de luxo, né? Vou fazer então com o fio Encanto, mas não é o slim, tá? É o fio Encanto normal. Ele dá mais ou menos uns 4 milímetros, eu acho, pela grossura aqui. Então, eu vou começar com vocês fazendo esse centrozinho aqui, né? Dessa maneira, ó. Você pode utilizar em blusas, saias, que nem essa, ó. E também você pode fazer calças, todos o que você quiser fazer com esse trabalho aqui, nesse quadradinho, né? Ele é lindo, fácil, bem prático de fazer, tá? Então, eu vou começar aqui com o meu fazer a minha agulha, dou umas 2 giradas aqui. E vou puxar, fazendo o meu primeiro ponto inicial, que é a minha corrente, tá? Fiz o meu primeiro ponto e vou trabalhar 1, 3, 4, 5, 6 pontos eu vou trabalhar aqui, tá? A gente fazer esse meio aqui, né? Não vou trabalhar o anel mágico porque a gente vê que ele tá um pouquinho abertinho aqui, né? Vamos deixar, se fizer o anel mágico, a gente vai fechar todo o nosso círculo. Então, a gente vai fazer para deixar essa aberturinha, tá? Fazendo dessa maneira. Então, volto aqui aonde eu comecei, na minha primeira corrente, então, a minha agulha. E faço meu ponto baixíssimo, fechando o nosso círculo, tá? Agora, aqui, vou subir 3 careiras, tá? 1, 2, 3. Volto com a minha agulha, com o fio em cima, né? Vou entrelaçar, fazendo novamente mais um ponto alto. Esse primeiro aqui já conta como um ponto alto, tá? Então, vou seguindo aqui, vou fazer 8 pontos altos aqui dentro, tá? Ou até mais. Vamos ver como é que vai indo para fechar, tá? Vou trabalhar 3,
vou seguindo aqui com pontos altos, então, dentro desse nosso círculo, tá? Aí eu vou fazendo, depois eu volto para ver quantos que eu precisei para fechar todo esse círculo aqui. Sigo fazendo todos eles em ponto alto dessa maneira. Cheguei, então, acabei fazendo 14 pontos aqui dentro, tá? Agora eu vou, aqui na primeira corrente onde eu comecei, vou fazer um ponto baixíssimo, dessa maneira, tá? Então, agora a gente vai fazer a outra parte, que é a parte dos cabinhos, né? Aqui eu vou fazer, cada 2 pontos aqui eu vou fazer um cabinho, tá? Vou fazer primeiro 3 correntes, fazendo um ponto alto aqui, e mais 3 para dar a distância aqui. Então, são 6 correntes, tá? 3, 4, 5, 6. Tá? Agora, coloco o meu fio em cima da agulha, fazendo novamente ponto alto, vou pular. 1, 2, já vou fazer aqui no próximo, mais um ponto alto. 3 correntes. Pulo mais 2 pontos aqui, fazendo aqui no próximo mais um ponto alto. Vai ser dessa maneira. Mais 3 correntes, pulando este e este, fazendo neste aqui, mais um ponto alto. Mais 3 aqui, pulando novamente 2, fazendo no entre meio, terceiro. Dessa maneira assim. Ele vai formando esses ganchinhos do lado aqui, tá? Novamente 3, assim eu vou fechar toda essa careira dessa maneira. 1, 2, 3. Pula 2. E mais 1, 2, 3. Um nozinho aqui. Novamente, pulando esses dois aqui. Pulando os dois aqui, chegando aqui, ó. Tá? Já vou fechando aqui no nosso próximo ponto, onde a gente terminou com um ponto baixíssimo. Dessa maneira. Então, aqui eu fiz 14, né? Pontos aqui dentro do nosso círculo. E aqui, esses pontos altos aqui, eu acabei fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora a gente vai trabalhar esta parte aqui, a fechadinha aqui, né? É essa aqui, ó. Essa parte aqui. Bora lá. Vou fazer 1, 2, 3 correntes aqui. Coloco o meu fio em cima da agulha e jogo aqui nesta primeira caixinha já, fazendo 5 pontos altos aqui. 3, 4, 5. Vou para outra caixinha, fazendo mais 5 pontos altos aqui. 2, 3, 4, 5. Ó, vai ficando dessa maneira. Novamente, jogo 5. Vou jogar 5 em cada um desses aqui, ó. Fazendo muito rápido para quem ainda não sabe fazer. Vou diminuir um pouco a velocidade então, tá? Ó. Ficando assim, ó. Fica lindo. Com 5 pontos já está bom aqui. Então, pego o laço, o meu fio em cima da agulha. Tira, puxa 2, tira, puxa 2. Coloco de novo a laçada na agulha. Tira, puxa 2, tira e puxa 2. Vá de novo, puxa 2 e puxa 2. Assim, fazendo 5 pontos aqui dentro também. Temos 4, mais 1. Salva esse vídeo lá no seu WhatsApp, que você pode assistir com o tempo,
sem pressa, vai ficar lá salvo e você vai fazendo conforme você tem um tempinho, né? E trabalhando com muita paciência que vai dar certo. Você que é iniciante. Então, assim, ó. Vou trabalhar até aqui agora, fazendo todas essas caixinhas aqui, 5 pontos altos, e volto para finalizar essa parte e começar a outra parte que é o círculo ainda por fora aqui, tá? Então, vamos lá. Cheguei então no finalzinho aqui, fiz os meus 5 pontos em cada casinha aqui. Agora jogo aqui na primeira corrente que a gente fez antes, aqui no meio, vindo uma, duas, na terceira corrente aqui, vou fazendo o ponto baixo aqui para fechar, tá? Dessa maneira. Aqui eu vou deixar só 4 pontos, que eu puxo esse aqui junto como aqui, tá? Dessa maneira. O quinto ponto é este aqui, tá? Vamos lá. Assim. Então, agora a gente vai trabalhar essa outra parte aqui, ó. Né? Agora, então, vou jogar. Vou fazer 1, 2, 3. Como se fosse o ponto, né? Mas, vou fazer ponto baixo aqui na primeira, depois dessa, tá? Pontos baixos. E na outra, então, a gente vai fazer 2 pontos altos duplos, né? Então, bora lá. 3, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui vou separar mais ou menos uma distância, na mesma distância aqui que a gente fez os pontos, a gente vai fazer também ponto baixo, tá? Em cima de cada trama aqui, tá? Mas 6 ainda é pouco, tá? Vou fazer 7, 8 correntes, tá? Jogo aqui dentro, onde terminei o primeiro, o quinto ponto, né? Então, vou jogar aqui, ó, fazendo assim, tá? Dessa maneira. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Da mesma maneira. Jogo aqui na última também que eu fiz das casinhas aqui, ó. Fazendo ponto baixo. Dessa maneira. É essa parte aqui, tá? Então, vou jogar mais 8 pontos aqui. E vou fazer até chegar ao finalzinho. Depois nós voltamos para fazer a outra parte, que é mais uma parte do nosso círculo. Cheguei no último aqui então, que eu fiz os outros todos eles, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Aqui. Vou aqui agora a fazer onde eu comecei, vou fazer o fechamento desta fileira aqui, então. Que eu vou fechar com ponto baixíssimo, tá? Então, ficou assim, ó. Agora, a gente vem fazer outra trama, que é esses 2 pontinhos aqui, né? 2 pontinhos altos aqui. Vamos lá. Vou subir na mesma trama aqui, 1, 2, 3 correntes. Laceio minha agulha e volto na mesma trama ali, fazendo mais um ponto alto. Fazendo 2 pontos altos, tá? Agora são 2 pontos altos. Vou fazer 1, 2, 3 correntes. Aqui a gente vai trabalhar aqui dentro agora, tá? E aqui, aqui, não vai trabalhar aqui em cima. Ó, dessa maneira.
Vamos trabalhar, sim, um em cima aqui e um dentro. Um em cima e um dentro, tá? Desculpa. Aqui agora que eu reparei, ó. Ele tá um em cima, né? E um dentro. Um em cima e um dentro. Vamos lá. 3 correntes de separação, então. E faço 2 pontos altos aqui também. 1, 2, 3 correntes de separação. Aqui jogo com 2 pontos altos dentro, onde a gente fez o nosso ponto baixo antes, tá? Ó, assim vai seguindo toda essa carreira agora, tá? Esta 1, 2, 3, 4, 5, a sexta carreira, então vamos fazer dessa maneira assim, toda ela. Essa sexta carreira aqui é a última, né? Mas a bem última a gente vai fazer o acabamento, que é o ponto baixíssimo em toda ela em volta aqui, tá? Ó, tem um ponto baixíssimo aqui para dar um acabamento do nosso círculo. Então vamos lá. A gente vai trabalhar toda ela agora com separação de 3 correntes e com 2 pontos altos. Um entre meio o nosso círculo aqui, né? E um aonde a gente trabalhou o ponto baixo. Consegue assim até o final, até a gente chegar aqui. E eu volto para te mostrar o acabamento em cima aqui, tá? Cheguei no finalzinho, então, ó, ficou dessa maneira, olha que lindo, né? E aqui agora eu vou encerar agora, cheguei no último aqui, encerar com ponto baixíssimo aqui, onde eu comecei, tá? Enceramos sempre com ponto baixíssimo. Olha, ficou bem grande, bem bonito o círculo, né? E esse aqui você vai fazer a quantia que precisar. Aqui tem 12, aqui tem 16, aqui tem 18 desses círculos aqui. Claro que tenho trabalhado entre meio, que é este aqui, e ele é este aqui, ó. Se você quiser fazer um print, eu vou segurar aqui para você, do gráfico, tá? Vai usar os pontos, né? Usa os pontos que eu te dei aqui, tá? E o fio, não importa que o fio você vai utilizar. Pessoal, vou mostrar para vocês agora. Este aqui é o fio Charme, né? Que pede aqui, tá? Esse eu utilizei agulha de 3,5 mm, como pede ali, né? Só que o tex dessa sai aqui é um pouquinho mais fina, tá? Esse é 300 e esse tex aqui é 395. Então, ele é um pouquinho mais grosso ainda, esse fio. Esse vai ser um pouquinho mais fino, se você pegar o 300, tá? Então, veja a proporção de tamanho aqui, ficou igual, ó, redondinho. O fio Encanto e o nosso fio Charme de 197, né? Então, 95, acho que é. 395, desculpa. E esse aqui é o 300, então, esse fio aqui é para ser o 300, então ele vai ser mais fino. Mas veja, a proporção ficou igual o tamanho, né? Fio Encanto, como eu utilizei a agulha de 3 milímetros, então ele ficou assim, menorzinho. Se talvez eu vou utilizar o fio Encanto e a agulha de 3,5 milímetros, acredito que este aqui ficaria um pouquinho maior, tá? Como a agulha é de 3 milímetros, então ele ficou na mesma proporção, tá? Então, para vocês terem uma ideia de como muda o tamanho de uma agulha, né? Com o fio, né? Este fio aqui é mais fino um pouco, deveria de ficar menor, né? Mas como foi utilizado uma agulha um pouco mais grossa, ele ficou maior. E aqui esse fio é mais grosso, né? De 4 milímetros. Utilizei a agulha número menor, então ele ficou do mesmo tamanho que eu utilizei aqui, né? Veja como são as diferentes proporções. Tudo depende da agulha, do fio, né, que você utilizar. Se você quiser fazer um trabalho
maior, você tem que utilizar uma agulha maior. Aqui, essa saia, por exemplo, foi utilizada aqui. Aqui, como é o mesmo trabalho sempre, não muda nada a agulha que você vai utilizar, né? Você vai trabalhar os quadradinhos redondinhos mesmo. Aqui, se você quer ela mais justa aqui, você vai mais ou menos começar ela aqui com uma agulha 3 milímetros, tá? E vai seguindo mais para baixo para ela ficar mais aberta com a 3,5 ou até a 4, tá? Então esse é o segredo para fazer maior a parte de baixo, se você quiser fazer maior. Você vai mudar o tamanho da sua agulha, tá? Então aqui a gente vai finalizar agora este aqui com os pontos baixos, né? Que é o acabamento, então, do nosso círculo aqui. E depois é as emendas, né? Que é aquele ponto aqui, ó. É a emenda, né? Emenda aqui, faz as emendas aqui depois. É fora, então, né? Na verdade, o círculo aqui, ele vai ter uma que é o círculo, a primeira trama, né? A segunda que é toda se fechadinha ali no ponto alto. A terceira, então, que é o ponto quadrado, né? E a quarta careia, então, que são os 5 pontos dentro do quadrado. Aqui é onde é o ponto baixo, que vai fazendo as 8 careias e o ponto baixo, 8 correntes e o ponto baixo. E aqui a gente trabalhou de 3 pontos careira, né? De 3 pontos de corrente e 2 pontos altos, né? 13 e 2 pontos altos. Então, são essas as etapas do nosso círculo. Agora, a última etapa, então, é fazer o ponto baixíssimo, que é o acabamento, né? Na verdade, vai trabalhar ponto baixo, não o baixíssimo. Vou seguindo assim, ó. Já fiz o primeiro. Vou fazer com vocês o primeiro. Assim, hein? Joga aqui, puxa aqui. Desta maneira. Puxa, joga e puxa. Fazendo toda ela em ponto baixo. Uma distância assim, pertinho, né? E você vai jogando dentro e vai fazendo os pontos baixos para dar aquele acabamento legal. E para depois você poder fazer uma emenda mais certinha, né? Mais fácil de você fazer a emenda depois. Aí você vai pegar, colocar aqui dentro, né? As emendas. Fica melhor do que você botar aqui, né? Mais bonito também. Então vai seguindo assim toda ela até terminar os pontos aqui, depois a gente volta para finalizar com vocês, tá? Chegando aqui no meu último ponto baixo, né, do aremate, ó, que lindo, ficou maravilhoso. E faço um ponto baixíssimo entre meio, né, que eu comecei no ponto baixo e faço uma finalização. E aqui está pronto o nosso trabalho para fazer corta e arremata, né? Dessa maneira assim. Vou mostrar quantos centímetros que deu aqui agora o nosso círculo, né? Deu 13 centímetros de circunferência, tá? 13 centímetros. Aqui com o fio charme também vai dar 13, porque eu ainda não finalizei o acabamento aqui. Vou finalizar o acabamento e vou mostrar para vocês que vai ficar o mesmo tamanho, tá? Vou finalizar também ele. Se você pegar um fio mais fino, aí já muda de novo. Você vai ter que acrescentar mais pontos, mais. Este aqui não precisei acrescentar nenhum ponto a mais, tá? Da mesma maneira que eu trabalhei o fio encanto, eu trabalhei esse círculo aqui, em todos os pontos iguais, tá? Desde lá do início, tá? Só trabalhei com uma agulha um pouco mais grossa, tá? E o fio mais fino. E este aqui, o do encanto, a agulha mais fina e o fio mais grosso. Então, dá toda essa proporção diferente, né?
Aí, acredito que se você pegar um Anne, que é mais fino ainda, você vai utilizar talvez uma agulha de 1,75, também fica lindo, fica fio mercerizado, né? Aí acredito que você vai ter que pegar mais pontos aqui em cima, aqui, né? Então, você vai ter que ir vendo. Eu até vou ver um outro que eu comecei a fazer com o fio Anne, tá? E você vai ver que, olha, você vai ficando o acabamento desse fio. Já volto pra gente medir também, quando estiver pronto esse. E vou achar aquele outro que eu fiz com fio Anne para vocês também verem, tá? Aqui eu estou trabalhando então o fio Anne, né? O tex dele deve ser de 110, 115, não tenho certeza, porque eu não tenho mais né, o papel. Mas, ó, estou utilizando a agulha de 1,75. Então veja a delicadeza que dá aqui. Aqui vai ficar da mesma proporção de tamanho aqui, e esses dois aqui, ó. Depois no final vamos medir e vamos também tirar a medida certinha aqui. Mas olha a delicadeza que dá com esse fio, né? O fio Anne, o fio Cleia, ele dá esse acabamento assim no trabalho. Veja a delicadeza, que lindo que ele fica, né? Mais delicado, mais fino, ó. Vou botar em cima do branco aqui para aparecer melhor. Não tinha o fio branco, então eu utilizei esse fio azul aqui que eu tinha. Ó, aparenta que esta saia aqui foi feita com um fio assim, né? Mas aqui diz que é o fio Tex 300, então não sei se ele fica tão fino assim, né? Mas eu acho que esse aqui é o ideal para fazer esse trabalho dessa saia, tá? Esses fios aqui, com Tex mais fino, né? E essa agulha de 1,75. Aqui o que eu alterei, aqui, como aqui todo, nesse e nesse aqui eu tenho, aqui tenho 5, aqui eu fiz 7, tá? Aqui como tem 3, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui eu tenho 13, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Então, ficou maior, ó, ficou da mesma proporção, ó. Se você quer ela maior, você vai aumentar aqui, né? E aqui embaixo também fiz maiorzinho aqui, eu fiz 12, fiz um círculo maior. Veja que lindo. Gostei mais do que o círculo pequeno, né? Porque vai foro na saia, então não tem problema, não precisa ser tão pequenininho, tão fininho, tão pequenininho. E aqui foi, esses aqui foram 12 pontos, né? Aqui. E esse aqui foi 32 pontos aqui no meio. Então, essas são as medidas e a diferença que você vai alterar um pouco na quantia também que você está fazendo. E aqui em cima eu fiz tudo exatamente igual, ó. Um 2 também, né? Fiz o ponto baixo. A mesma quantia também de separação aqui da correntinha, né? Como ele já está aumentado aqui embaixo, aqui em cima eu posso terminar nessa proporção. E esses aqui, tá? Igual a esses. Então, aqui eu vou seguindo, terminando aqui. Fazer o acabamento também do ponto baixíssimo, que nem eu fiz baixo, como eu fiz nos outros. E volto depois para a gente medir todos eles aqui, para ver se ficaram da mesma proporção. E você viu como ficou diferente o fio, né? Ele é mais delicado, ele fica muito lindo. Uma delicadeza maravilhosa. Vou terminar aqui e já volto para te mostrar a outra parte. Agora vamos às medidas, ó, dos 3 fios que a gente trabalhou, a medida dos nossos círculos, tá? Essa aqui que foi trabalhar com a agulha 1,75, né? Ó, 1,75. O fio super finíssimo, né? Ele deve ser de 100 tex, mais ou menos. Aí, aqui
Vou medir agora o tamanho do nosso círculo aqui. Ele dá 12 centímetros, tá? Além de eu ter alterado aqui no meio, aumentei todo ele, aqui ele dá 12 centímetros. Um pouquinho menor, né? E este aqui da Charme, que eu utilizei, o Tex é 395 e a agulha é de 3,5, então. Vamos medir este aqui. Este é de 13 centímetros. E aqui a gente fez aquele que eu já falei antes para vocês, a quantia de pontos, né? E agora, trabalhado com fio em canto normal, que não é o slim. O slim certamente é mais fino, então ele vai ficar mais delicado também. E a agulha aqui eu utilizei de 3 milímetros, então, tá? Aqui, então, vou medir, ó. Este aqui também deu 13 centímetros, né? Ficou na mesma proporção desse da Charme, esses dois aqui. Como os fios são maiores, né? Aqui eu utilizei a agulha menor e o fio um pouco mais grosso. E aqui eu utilizei o fio mais fino e a agulha mais grossa. Então, eles deram a mesma proporção de tamanho esses dois, então. E aqui, então, eu utilizei tudo mais fino. Fio fino e agulha mais fina. Então, deu esse resultado. Agora você pode escolher qual deles você quer fazer essa saia Gabriela aqui, tá? Você vai fazer os círculos, né? A quantia que você precisa da sua circunferência no seu tamanho que você vai fazer, tá? E aqui, entre meia, os trabalhados são os pontos altos, né? São 4 careiras de pontos altos, mais uma com um ponto de separação, né? Então, esses são os detalhes que você pode utilizar e também pode utilizar outros detalhes se você quiser no seu trabalho, tá? Na sua saia. Esse ponto aqui é este, que é o aqui embaixo, né? Mas você pode utilizar o ponto que você quiser, tá? Hoje, então, eu ensinei vocês o círculo dessa saia Gabriela da Círculo. Então, você pode optar qual o melhor círculo que você quer utilizar para fazer uma saia, uma blusa, uma calça. Você pode utilizar para fazer muita coisa de artesanato com esses círculos aqui. Maravilhosos, fáceis, práticos e rápidos de fazer, você viu? Como foi ligeira a nossa aula. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula. E se você ficou com dúvida, você me chama aqui no comentário, tá? E também, se você quer aprender mais pontos para fazer saias, blusas, calças, você diz aí no comentário que você quer aprender. Talvez até podemos fazer essa saia aqui, se você quiser, me deixe no comentário aqui embaixo. Se tiver bastante comentários que eu quero e comentar aqui comigo, você vai ganhar essa aula também, que a gente vai trabalhar esse ponto aqui também junto, né? Toda essa finalização, então, da saia. Então, eu espero que você tenha gostado desta aula. Se você ficou com dúvidas, deixe no comentário aqui embaixo. E se você quer aprender a fazer a saia completa, diz aí embaixo no comentário também que você quer. Se tiver de 50 comentários a mais e quiser fazer esta saia, eu venho e faço com você a saia completa, tá? Então, este catálogozinho aqui, eu peguei lá num armarinho onde eu compro os meus fios, né? É da Círculo. Certamente, aonde você comprar seus fios, você vai conseguir também esta saia, esse gráfico, né? Mas, além dessa saia, você pode trabalhar em vestidos, blusas, tudo que eu já falei lá no começo do vídeo, né? Tapetes, suplá, você pode fazer tudo com esse círculo maravilhoso aqui, tá? Mandalas você pode fazer também. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula. E se você ainda não é inscrito, quiser me dar uma forcinha, agradeço de coração. E eu espero vocês para a próxima aula, que vai ser próximo domingo novamente. E eu espero você lá então, tá? Obrigada, tudo de bom e até a próxima aula.